Meus amores, chegou a hora da gente falar de nutrição, porque aqui no Bom Dia a gente fala muito de nutrição, a gente fala muito de alimentação. Presta atenção, presta atenção. A repórter Amanda Nara conversou com uma nutricionista sobre seletividade alimentar. Como lidar na infância, inclusive até a fase adulta. Gente, lidar com comida, lidar com gente, com alimentação não é fácil, Ed. Não é fácil. Olha, tem dia que você fica perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje pra gente comer? Você já passou por essa situação? Então já começa a ficar logo esperto desde a infância até a fase adulta. Bora se ligar aí. Nós sabemos que a alimentação saudável é necessário para a vida de todo ser humano. Ter uma nutrição completa, ter bastante alimentos, algo bem variado. Mas se porventura essa pessoa apresentar seletividade alimentar, rejeição de alguns alimentos, como essa pessoa pode conseguir viver sem toda essa nutrição completa? Com certeza o seu sistema imunológico vai ser atingido e essa pessoa não vai conseguir manter o seu corpo totalmente nutrido. Para falar sobre esse assunto, sobre seletividade alimentar, conversamos com a nutricionista do Centro Universitário Santo Agostinho, Daniele Caldas, que vai falar mais sobre esse assunto. A seletividade alimentar, como a gente já vem comentando, ela tem graus, né? Então eu preciso conhecer a causa também. Então eu vou tratar nessa criança, seja ela típica ou atípica, a causa da seletividade alimentar, eu tentar encontrar. E eu tenho formas de fazer esse acompanhamento da seletividade alimentar. É baseado na equipe multiprofissional, né? Eu preciso trabalhar com essa equipe multi, porque a equipe multi é que vai me dar o suporte, né, para o acompanhamento dos outros transtornos e outros diagnósticos que eu possa identificar, o que o outro profissional vai identificar nessa criança ou nesse adulto também, porque a gente tem seletividade alimentar em adulto, né? Por incrível que pareça, a seletividade alimentar ela pode perdurar desde a infância até a fase adulta e os graus podem, né, irem aumentando de acordo com o aparecimento de algum outro transtorno, algum outro comportamento, né? Então, como o ato de comer é aprendido, então no tratamento da seletividade eu vou trabalhar esse ato, né? Então, eu vou trabalhar a mesa, eu vou trabalhar muito com a família. Então, quando eu tenho uma família que ela é acolhida, que ela adere, né, a esse acompanhamento, eu tenho grandes chances de, aos poucos, né, como se fosse um trabalho assim bem de formiguinha mesmo na seletividade alimentar e melhorando esse comer, né? A primeira coisa é trabalhar a mesa, depois é que eu vou ofertar um alimento, um novo alimento, trabalhar o alimento que essa criança já prefere, para depois introduzir um novo alimento. A criança, a pessoa que tem seletividade, ela precisa estar segura para ela comer. Então, é a segurança em comer que vai fazer com que ela leve o alimento até a boca e mastigue e deglute e sinta prazer em olhar um alimento e dizer eu quero. Né? Então eu preciso primeiro acolher, né? Sempre acolher e não forçar, não fazer barganhas, né? Chantagens, se você comer isso eu te dou aquilo, então come só a última colher, né? Esses atos, quando a gente faz a mesa, a gente reforça o comportamento seletivo, a gente aumenta, né, a intensidade desses comportamentos, então eu preciso primeiro trabalhar esses comportamentos com a família, né? Acolher, é principalmente um acompanhamento acolhedor. Maravilha. Você comentou um pouco sobre a questão das crianças, mas quando chega na fase adulta, como que esse adulto ele pode manter o seu cardápio alimentar mais completo e também conseguir, enfim, driblar um pouco essa seletividade alimentar? Ele sabe que precisa comer tal alimento, ele sabe que aquele alimento tem consciência como adulto, que aquilo vai fazer bem para o corpo, mas ainda assim existe ali uma barreira. Como que esse adulto ele pode, enfim, colocar aquele alimento dentro do cardápio dele? Trabalhar com o adulto é um pouquinho diferente da criança. A seletividade alimentar ela é tratada com o nível de complexidade e também com o nível de entendimento e compreensão daquele público, né? Então, se eu tenho um público adulto, é um público que ele tem mais consciência, né? Talvez eu consiga, a estratégia com eles não é a estratégia lúdica, né? Mas a estratégia da conversa. Realmente, a gente tem também um tipo de acompanhamento chamado terapia alimentar e a gente faz esse acompanhamento multiprofissional e tem a terapia alimentar que é feita com um nutricionista. Então esse é um tratamento longo, demorado, né? Que precisa que você puxe desse adulto a parte de conhecimento daquele alimento. Às vezes é falta até de conhecimento daquele alimento novo. Então eu vou tentando fazer com que ele conheça, né, aquele alimento até chegar ao ponto dele decidir, porque na verdade com o adulto ele toma essa decisão
a criança toma também essa decisão, né? É tentar deixar na seletividade alimentar a pessoa autônoma. Mas no adulto eu preciso tentar fazer com que ele envolver ele nessa consciência daquele alimento, né? Daquela textura, apresentação de texturas novas, com preparações diferentes, envolver ele no processo, tanto ele quanto a criança, no processo de preparo, de compra. Às vezes é um adulto, mas que ele não faz as compras, né? Então envolver ele nesse processo de fazer listas, fazer compra, fazer a própria comida, que aí eu vou tendo contato, experienciar. Esse contato ele vai favorecer, né, o consumo de alimentos novos. Inclusive, você falou um pouco sobre a questão dos preparos e existem pessoas que às vezes tentam incluir determinado alimento dentro de algo que ele já goste para poder conseguir fazer essa nutrição de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira assim que seja um pouco mais libertadora, né? E conseguir enfrentar um pouco essas barreiras, porque a textura, já vi inclusive em alguns vídeos nas redes sociais de adultos que tem um pouco de rejeição, por exemplo, com banana, que tem uma textura um pouco mais molinha em tudo, com beterrabas, com uvas, enfim, são determinados vários alimentos que alguns adultos existem essa rejeição. Então, essa parte do preparo e de incluir esses alimentos que eles não gostam em um outro alimento que eles, enfim, gostam de consumir, por exemplo, vitaminas, você acha que seria uma forma ideal de lidar com essas barreiras? É uma estratégia de consumo, ela não é um tratamento especificamente relacionado à seletividade alimentar, né? Eu preciso naturalizar aquele alimento, né? Ele precisa reconhecer, se for o exemplo da banana, né, que você me deu, eu posso usar uma preparação, mas antes da preparação eu vou envolver, eu vou fazer ele comprar, né, ele sentir o cheiro e aí ter contato com aquele alimento, e aí depois ele para fazer uma preparação, e aí aos poucos ele vai consumir na própria banana, mas isso é aos poucos mesmo, né, eu vou ali trabalhando até, né, eu conseguir fazer com que a pessoa consuma aquele alimento, ele mesmo diga que quer e que gosta daquele alimento.